Josa, tudo bem? Tudo bem, Andréa? Bom, meu amigo, vamos falar aqui para o público brasileiro, né, na estreia do nosso canal é, Calcio Parlato, o canal do futebol italiano, né? Espero que o pessoal chegue aqui, se inscreva no canal, dê uma força para esse projeto, pessoal que já me conhece aí de Twitter, do outro canal que eu tenho no YouTube também, pessoal que já conhece você, né? Para quem não sabe, o André é um chefe renomado aqui no Brasil, um chefe muito importante também. E olha, eu vou falar para vocês, o dia que ele tiver um restaurante, eu não vou perder uma noitada, um jantar, pelo menos de sexta-feira, eu não vou perder no restaurante do meu amigo, porque realmente é um grande cozinheiro. Mas o assunto aqui hoje é a gente falar do Caio Jorge. Caio Jorge é um jogador muito jovem ainda, muito promissor, um garoto aí que poderia dar muitas alegrias para o Santos, mas que infelizmente o Peixe precisou negociá-lo em virtude da grande dificuldade financeira que vive hoje a equipe da Baixada Paulista. Realmente a situação não é das mais fáceis. O presidente Andrés Rueda hoje tenta fazer uma gestão interessante, mas ele esbarra em muita dificuldade em função não apenas da gestão anterior do Pérez, mas também de outros presidentes que estiveram ali no comando do Santos. A coisa é muito séria mesmo. Eu diria para vocês que se o Santos hoje não tivesse este presidente, a situação poderia ser catastrófica. Acho que o Rueda hoje, por incrível que pareça, é ainda uma espécie de, mais ou menos, meus amigos, aquilo que eu via no Cudê, no Internacional, quando o Cudê chegara ao Internacional e começou a fazer um trabalho ali no Inter. Eu falava sempre, né, o Cudê é o que afasta o Inter do precipício. E hoje acho que o Rueda, de certa forma, também é o que afasta o Santos do precipício, o que é uma barbaridade, um absurdo, porque o Peixe não deveria viver uma situação como essa. Porém, André, em virtude dessa dificuldade, o presidente se sente pressionado a negociar jogadores, porque precisa de dinheiro. A situação da pandemia também tira do Santos a possibilidade de ter público no estádio, até mesmo sócio-torcedor nem sempre pode ser ativado da melhor maneira possível, com a ausência do público nos estádios também. Então a coisa fica realmente muito complicada para o Santos, e o Rueda vê a obrigação de negociar jogadores. Este é um ponto. Negociar é necessário, sim. Infelizmente, para o Santos é necessário. Soteldo já foi embora. Agora, essa partida aí do Caio Jorge. O problema, André, é o valor. Né? O valor da negociação realmente beira o inacreditável quando a gente pensa o que é o jogador, o que pode ser este jogador Caio Jorge. Né? O valor é insignificante, até mesmo, eu diria até que seria insignificante, André, para um clube brasileiro. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse valor, né? o que este valor significa para a Vecchia Senhora, né, também, né? E o que isto, bom, e de que maneira o Caio Jorge ele pode ser recepcionado na Juventus? Como se diz em bom português, né? Eu aprendo ainda muito as gírias, como é que é? Dinheiro de pinga para a Juventus. Né? São 3 milhões de euros, mais um de bônus, mais 5% sobre a eventual revenda. 5%. Mas aí tem um problema, Josa, né? O Caio Jorge não renovou o contrato, tudo aquilo que você falou eu assino embaixo sobre o Santos, sobre os problemas políticos, que não é só do Santos, mas, enfim, nesse caso específico. O jogador já em 31 de dezembro desse ano estaria totalmente livre. Então, com 6 meses de antecedência, ele já pode se acordar. E, claramente, os empresários pressionaram para que ele não assinasse, aproveitaram da situação de confusão que estava, ainda está um pouco o Santos, e praticamente começou o leilão, né, para o Caio Jorge. Tinha o Milan, tinha a Juventus, em parte também a Atalanta participou, né, timidamente, um time de menos recursos financeiros, mas a Juventus fez a jogada certa, digamos, do ponto de vista do torcedor da Juventus, da política da Juventus, ou seja, eu vou antecipar a vinda dele por 6 milhões e vou dar um dinheirinho para o Santos não atrapalhar. Né? Senão, o Santos não receberia nada no final do ano e vai receber 3 milhões de euros, que é muito pouco. É um 2002, um jogador titular, jogador com experiência já internacional, joga Libertadores, marca, é um jogador de presença, um jogador que evoluiu muito. Sigo o Caio Jorge há 3 anos.
ele evoluiu muito, virou titular, é um jogador que não tem medo, um jogador que se adapta muito bem, cai na beirada quando é necessário, enfrenta o adversário, corre de cabeça levantada, tem uma visão de jogo, enfim, eu acho que é uma perda grave para o Santos e uma grande aquisição para a Juventus. Só que talvez a Juventus ele faça tem muita fila ali, tem Morata na frente, né? Tem um tal de Cristiano Ronaldo, tem gente lá na frente que, quer dizer, ele seria, dentro daquilo que eu entendo da situação atual da Juventus, o vice do Morata, que nem sempre joga, né, todos o jogo dependendo da situação. Agora, com o Alegre, né, de novo no comando da Vecchia Senhora, Caio Jorge vai ser destinado a fazer 2 jogos, se talvez não seja emprestado, que poderia ser uma solução, como aconteceu com o Gabigol lá atrás, quando foi comprado pela Inter, foi emprestado pelo Bologna, etc. A adaptação de Caio Jorge na Itália, isso aí depende muito da cabeça dele. É a parte que a gente menos conhece dos jogadores, né? Que a gente vai ao campo, observa, olha, faz isso, faz aquilo. Do ponto de vista, me parece um rapaz centrado, me parece um menino que tem boa cabeça, mas, né, vai começar a ter muito dinheiro, vai ter que começar a ter muita pressão, vai ter que começar num país que daqui a pouco vai começar o inverno, climaticamente muito diferente. Enfim, boa sorte para ele, mas é um momento de tristeza, acho eu, para o torcedor do Peixe. Essa ideia, André, de emprestar é algo muito interessante. Me parece, conhecendo os clubes grandes da Itália num contexto de contratação como essa, é que ele realmente possa ser emprestado, né? Como já aconteceu em outros casos inclusive citado por você aqui do Gabigol. É provável que a Juve, inclusive, tenha feito essa contratação agora, jogando esse dinheiro aí no bolso do Santos, até mesmo para contratar logo o jogador e não perder a oportunidade, porque outra equipe poderia fazer essa contratação também, já que estamos falando de um jogador que é muito promissor, né? Agora, sabemos, portanto, que os clubes grandes da Itália, em tal contexto, fazem esses empréstimos, sim, isso é algo muito normal. A questão, André, é se ele não poderia, inclusive, ser emprestado para uma própria equipe brasileira ou mesmo permanecer no Santos por um tempo. Você acha que isso não seria possível, André? Na cláusula de contrato, segundo as indiscrições dos jornalistas, meus colegas italianos, tem o fato de que o Santos tem preferência absoluta em caso de empréstimo no Brasil. Então, significa que se for emprestado, mesmo nessa temporada ou na próxima janela, por exemplo, em dezembro, se for vir para o Brasil, será no Santos. Isso, pelo menos isso, acho que o Santos agiu certo. Fora do Brasil, empréstimo geralmente, como é que os clubes italianos gostam de trabalhar? Primeiro, o jogador tem que adquirir experiência no futebol italiano, tem que conhecer o futebol italiano. A marcação feita na Itália, a pressão do público é muito diferente. Então, eles querem querem o jogador jovem perto, porque aí o observador vai em todos os jogos, vai ver os treinamentos, vai ver como ele se está se adaptando, e ele vai poder ter o jogador utilizado. Ele quer que o jogador jogue, né? Então vai emprestar para uma equipe menor, onde Caio Jorge pode fazer uma diferença, que não vai ter o Morata, não vai ter o Cristiano Ronaldo, não vai ter o Dybala, e vai emprestar, por exemplo, para um clube digamos assim, média faixa, como pode ser o Bologna, por exemplo, para falar desses clubes, mas poderia ser o Udinese, por exemplo, ou outros times com qual o Juventus tem uma boa relação, que ganharia muito em termos técnicos. A Juventus ganharia porque o jogador, de qualquer forma, estaria sendo bem cuidado por uma equipe que eles têm relação boas e se conhecem, e o jogador adquire experiência. Isso é muito importante na Itália. Ou seja, ele pode até ser emprestado, sim, certamente, para uma equipe brasileira, mas nesse primeiro momento, o mais provável é que ele seja emprestado para uma equipe italiana para que ele ganhe a espécie de italianismo, né? Sim, a essência do Cautio, né, mesmo, e isso realmente é algo que conta muito, eu até consigo entender claramente esse tipo de coisa. Agora, o Caio Jorge, pelas características dele, ele realmente pode sim, se adaptar à Itália, ele tem muito de um jogador aí executa muitas ações de um jogador europeu, acho que até com certa perfeição, né? Agora, a questão da Juventus realmente é um clube que
é muito grande. E a grandeza do clube, Andréa, ele gera uma frieza maior para essa recepção do jogador, ou existe no clube como a Juve toda uma equipe lá preparada para lidar com a recepção desse atleta jovem de um outro país como o Brasil? Não, tem com certeza toda uma equipe que se disponibiliza para esses jogadores, tem toda uma equipe, tem um suporte de pessoas que falam fluentemente o português, tem suporte psicológico, possivelmente está incluso no contrato aí de algum familiar, vai ter o empresário, ou o representante do empresário. Enfim, são situações que com certeza vão ser levadas em consideração. Mas os casos de jogadores que não se adaptam fora são muitos, né? Claro que talvez seja mais difícil se adaptar na Rússia, né? Me lembro do Vitinho, quando na época jogava no Botafogo, eu fui, estou falando aí de 5, 6 anos atrás, né? Eu lembro dessa contratação na Rússia, por exemplo, é muito difícil jogar num país, né, tão diferente, onde a língua nem se parece, né? Na Itália, né, tem essa facilidade, tem um clima um pouquinho menos rígido, mas tem essa questão. Tem, por exemplo, muita disciplina, né? O Allegri, por exemplo, no último amistoso que fez outro dia, deixou os 3 jovens da Primavera fora da convocação. Sabe por quê? 5 minutos de atraso no treinamento. 5 minutos de atraso. O Gabigol, por exemplo, quando jogava na Inter, na época, ele sofreu muito com esse tipo. Sem falar do Ronaldinho Gaúcho, que aí já são questões quase que eram corriqueiras, né? Mas a disciplina é uma das primeiras coisas que um treinador, por exemplo, como o Allegri, 5 minutos de atraso é uma semana de gancho, você vai ficar fora da convocação. Isso o menino Caio Jorge vai ter que ser bem alertado e ser bem orientado. Na verdade, o Primavera, para quem não sabe, né, o campeonato sub-19 na Itália é muito importante, um campeonato que chama muita atenção, eu mesmo acompanho bastante, e é curioso, André, que tem alguns clubes menores, inclusive, que tem equipes de Primavera muito boas, muito boas. Até o Empoli, né, que tem uma equipe interessante, Cagliari tem uma equipe também muito boa, a Atalanta, enfim, há clubes pequenos na Itália que têm uma categoria de base muito interessante, muito boa. Você falou de exemplo aí de jogadores que se adaptaram, que tiveram dificuldade para se adaptar. Terminando esse vídeo aí, desejando sorte para o Caio Jorge, André, pontuando pelo menos um caso aí de um jogador que se adaptou muito bem, brasileiro que se adaptou muito bem, quebrando as expectativas, inclusive, dos mais desavisados. Tem algum caso, André? Você se lembra? Bom, sim, o Hernanes, por exemplo, o Profeta, né? Na Lazio fez coisas que depois eu não vi ele repetindo quando ele voltou para o Brasil, embora, claro, né, em outra fase, né, em outra fase também de questão de condicionamento físico, mas na Lazio o que o Hernanes fazia, me vem em mente ele como primeiro nome, até pelo exemplo, justamente daquilo que a gente está falando, de disciplina, de estar sempre muito concentrado nos objetivos do clube, de ser o líder, né? O Hernanes é o primeiro que me vem em mente. Teremos tempo aí de falar de muitos outros, com certeza, grandes nomes que deram muito certo e que outros que deram mais ou menos certo. É isso, amigos. Então vamos desejar sorte para o garoto. O garoto aí como a gente pontuou aqui, muito promissor no cenário do futebol italiano. Ele chega a um clube que é uma das grandes potências do futebol mundial. É um clube que tem jogadores muito importantes, muito importantes. Ele, se chegar muito humilde e disposto a aprender realmente, pode aprender demais com os jogadores que estão hoje na Juventus, caso ele fique lá. A típica situação para... se o garoto for, né, para o banco de reservas, ele apenas observando ali, né, querendo aprender, ele vai aprender muito, pode evoluir demais. A gente está falando de um garoto que sai sendo muito promessa aqui no futebol brasileiro e pode sim ser entregue, inclusive, à seleção brasileira em algum momento, como uma grande realidade futebolística. Então, sorte ao Caio Jorge. E neste canal vamos pautar muitos outros assuntos aqui relacionados ao futebol italiano. Obrigado pela gentileza da atenção a nós neste vídeo. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.